dentro do assunto hoje, dentro da nossa série, que nós estamos falando sobre santificação, eu tenho um objetivo com isso. Meu irmão, você imagina você está sendo instruído por um pastor e descobrir que sem santificação ninguém verá o Senhor, mas no momento da tua vida que você não podia estar para descobrir isso. Imagina que você morreu, está diante do Senhor e a Bíblia fala, sem santificação ninguém verá o Senhor. E você não tem clareza sobre isso. Eu não quero aqui estabelecer aquela ideia, eu vou falar pentecostal porque é referente a um pensamento. Não estou falando sobre igreja, estou falando sobre pensamento pentecostal. Aquela ideia de que se você no último momento, meu irmão, Jesus decide voltar e você pensa em matar o gato do teu vizinho, já era, deu ruim, ficou. Será que se fosse assim alguém subiria, gente? Não deu tempo de orar. Você está no ônibus e pecou. Será que é assim? Jesus vem e tu fica? Não, só uma ideia errada para amedrontar cristãos. Mas a palavra ela é clara que sem santificação ninguém verá o Senhor. Isso aí você pode ter certeza. Se você não trabalhar esse processo de santificação, que a gente está entendendo como se tornar exclusivo para Deus, se você não trabalhar isso na sua vida, é possível e muito possível que você fique. Porque, de fato, nada vai entrar num reino que possa contaminar o reino. E nada vai entrar no reino que já não tenha entrado. Filosófico, mas é real. A Bíblia diz que o reino de Deus está onde hoje? Dentro de nós. Então, entrar no reino fisicamente ou de forma material, que assim eu creio, você vai receber um novo corpo, e novo corpo serve para quê? Eu creio do assunto novo céus e nova terra, onde habitam a justiça, eu creio que Deus refaz um ambiente para a gente ficar. Então preste atenção, nada vai entrar no reino que já não esteja lá. Você já está no reino, a sua vida interior já pertence a esse reino de Deus, mas você entrará de fato, consumando, o ambiente será o reino. Hoje não, hoje você está entregue aos leões, sim ou não? Concorda que tem um bocão aberto para o teu lado? Agora, então o assunto santificação hoje para nós é uma urgência. Ainda mais que pensam que você pertence a uma igreja, nossas portas são tão pequenas, mas chamam de larga. Isso tudo, esses apelidos cristãos, que eu não curto nem um pouco, traz a ideia de que nós não pregamos santificação. E eu estou procurando mostrar para você que muito pelo contrário. Sem santificação ninguém vê o Senhor. Pode ter certo que se eu como pastor decidir não pregar mais sobre santificação, ninguém é que vê o Senhor. Se você, por conta própria, pelo Espírito, não entrar nesse assunto. Então, gente, de fato eu creio e é isso. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ou como disse Jesus em Mateus 5, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu te garanto que nenhuma contaminação entrará no reino dele. Por isso que o Senhor está nos desintoxicando aqui. Amém? Então, meu irmão, a sua santificação é assunto sério para o teu Pai. Hoje eu queria que você abrisse sua Bíblia. Nós vamos falar, dentro da série, o assunto o homem carnal. Eu quero mostrar para você o que vem a ser o homem carnal. E o Gênesis, por favor, 6, verso 3. Abre lá a sua Bíblia. Já comecei a ler na nova versão. Carlinhos está lá usando a Bíblia bonita dele. Letra gigante, gostosa de ler. Eu tenho uma também. Tem aplicativo YouVersion. Está disponibilizando gratuito essa versão. E se caso você queira uma Bíblia de papel, tem aí ainda ou faça a sua encomenda. Que daqui a pouco nós iremos novamente na Sociedade Bíblica e atenderemos seu pedido. Bom, olha o que está escrito. Então o Senhor disse, verso 3, né? 6:3. Então o Senhor disse,
o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Amém? Que o Senhor nos abra os olhos do entendimento para compreender. Olha só o que está acontecendo aqui. Presta atenção, se você olhar, você sabe quanto tempo Adão viveu depois que pecou? 930 anos, quase um milênio. Igualzinho nós, né? Aí você vem olhando a genealogia ela tem um objetivo também de te mostrar isso. Como que os dias dos homens foram, ó. Você sabe por quê? O pecado, ele não só matou o homem no Éden. O pecado, ele mata, literalmente. É que nós temos a concepção de morte muito física. Ah, fulano morreu. Quando a pessoa sai da igreja, você olha a pessoa no pecado e você fala assim, saiu da igreja. Tem uns que ousam dizer assim, talvez não tenha saído de Cristo. A pessoa está no pecado, está ali praticando pecado para todo mundo ver. Agora a pessoa está até pior do que era, mas quem sabe, Deus que conhece o coração, como é isso? Mas preste atenção aqui. Eu quero mostrar através desse texto como que o pecado ele começou a fazer mesmo, que é matar o homem. O que está acontecendo aqui? Deus está falando que o espírito dele não contenderia com o homem. Não é agirá no sentido de que o Espírito Santo estava sobre o homem, porque o homem é carnal. Preste atenção nisso aqui. Esse texto, a tradução dele acaba pregando uma peça. Por quê? Quando você vai fazer a leitura do Gênesis, você vai com a sua visão cristã. Você vai com a sua visão do Novo Testamento. E isso é bom, porém é ruim. Porque você não entende o momento, vou chamar assim, teológico, do texto. Nesse momento aqui não havia novo nascimento e não havia presença do Espírito atuando sobre o homem. Você vai ver depois aqui alguns homens, profetas, reis, que tinham uma ação do Espírito sobre eles. Mas aqui não. O Gênesis 6, Deus está falando o seguinte, o meu Espírito não poderá brigar com o homem para sempre porque ele é carnal. Ele está falando, não tem como, e traduções, se você fosse fazer uma tradução literal desse texto, ficaria loucona. Muito diferente do que está aqui. Seria uma tradução onde Deus está tentando levar o homem à vida eterna e ele está falando, e o homem não quer. É mais ou menos por aí o sentido. Eu não posso ficar atuando no homem, então por isso o homem vai viver 120 no máximo. O Salmos vai dizer que 70, 80 já é cansaço para o homem. Percebeu que houve um encurtamento ainda maior? Quem aqui tem um histórico na família de alguém que viveu 100 anos? Levanta a mão aí. Bem alto. 2 pessoas. 110? Longa vida, hein? 120. Tá falando sério? Não, parou. Quantos anos viveu? Ou vive? Honrou pai e mãe, né? Prolongou. Deus olhou e falou, esse excesso de 124? E quem o outro? Eu nem ouvi o outro, choquei agora. Você contou isso pro Cadu antes de namorar, não, né? Vai que quero filhos. Ó, Cadu! Muito tempo aí até que a morte separe. Gostei, Léo. Muito boa. A gente se perde até na pregação, mas não perde a piada dessa. Brincadeira. Tô achado aqui. Então preste atenção aqui. Você percebeu que há um encurtamento por causa do quê? O pecado mata. Eu quero que você entenda isso. O pecado opera a morte. E não somente física. Esse é o ponto. Então preste atenção. Quando ele diz o homem é carnal, eu quero que você entenda assim. O homem passou a servir aquilo que é mais perecível no homem. É isso que Deus está falando. Poxa, ele passou a inverter a coisa. Ele passou a servir aquilo que é mais pobre de valor nele. Ele passou a servir aquilo que eu peguei poeira e fiz, barro. Ele passou a servir uma coisa que eu mesmo
Tem coisas muito mais profundas no ser humano para servir. Depois o homem vai, por causa da alteração do pecado, servir sua própria alma, seu próprio pensamento. Nós vamos falar sobre tudo isso hoje. Mas preste atenção, esse texto diz que o homem não tem como receber essa influência do Espírito porque ele está servindo o que é mais perecível. Você tem que compreender uma coisa. Se você quer uma definição de carnalidade, a carnalidade é você servindo ao seu corpo de forma exagerada. Carnalidade tem a ver com toda a deturpação dos apetites naturais que Deus colocou no corpo humano. Quer ver? Comer é pecado? Glutonaria? Carnalidade. Descrita como carnalidade. Comer de forma exagerada. Carnalidade. E o sexo? É pecado? Sexo fora dos padrões de Deus, sexo desenfreado, sexo egoísta, é pecado? Mesmo praticado dentro do casamento. Então, preste atenção aqui. Eu estou te falando que uma coisa melhor, peraí. A nossa geração é uma geração aceleradíssima. Dormir é pecado? É, gente, descansar é pecado? Não. Não, e para isso Deus até falou, eu quero um dia onde o homem fica inativo. Eu vou dar para vocês um dia para vocês descansar o dia inteiro. Só pensar em mim. O sábado, foi isso que ele fez com o povo dele. Então Deus gosta que se descanse. Deus precisa descansar, gente? Quando ele descansou de forma muito para você, mais do que para ele. Jesus falou, meu pai trabalha até hoje. Deus vive trabalhando e gosta de descanso. Saiba dosar as duas coisas. Agora, preste atenção aqui. Preguiça. Que é o excesso de idolatria ao gasto de energia. Aliás, ao contrário, né? Eu não gosto de fazer nada. Eu sou preguiçoso. Eu adoro a minha energia retida e contida em mim. Acabou, fica aqui. Eu durmo de noite, eu durmo o dia inteiro, não sei nem por que eu preciso dormir tanto, mas eu durmo. Não precisa de tanto sono, mas eu sei lá, dormir nunca é demais para mim, é igual oração para os crentes. Nunca é demais. Eu vou dormir, durmo e acabou. Eu quero só te mostrar isso. Fica com esse conceito. Tudo o que a carne fez foi pegar seus apetites e descontrolá-los. Foi pegar a sua matéria e desestruturar você. Foi pegar você e tornar você uma pessoa totalmente serviçal aquilo que eu sinto, eu cedo. Está acompanhando? Foi isso que a carnalidade, o fato de você se tornar carnal, começou a liberar sobre a tua vida. Você passou a ser uma pessoa que servia, agora não mais. Você não tem bem-estar físico. Você está servindo ao teu físico de forma exagerada. Apetite desenfreado, desejos sexuais desenfreados e outras coisas mais que ficaram presentes na nossa natureza. A raiva. Tudo isso também é um processo físico. A gente pensa que a gente só se chateia na alma. Você já viu alguém, aliás, a gente só se ira na alma. A ira é uma coisa muito fácil de explicar. Ira, raiva. Você já viu alguém por uma ira, por uma raiva, fazer uma coisa que naturalmente ele não faria se estivesse limpo daquele sentimento? O cara sai pegando 5 homens, tu pensa, tá possesso. Não, tá nada. A adrenalina tá lá no alto. Ele tem hormônio ali liberando sobre ele uma energia que ele não sabe. Que ele não sabe de onde vem. E o diabo pode entrar nisso também. Mas olha só como é que funciona, meu irmão. Às vezes a gente não compreende que esses processos que estão acontecendo no nosso corpo, essa liberação de hormônios errados, isso tudo é uma deturpação do pecado. O pecado alterou, fez você passar a servir isso aqui, essa matéria. Você não passou a ser nada mais do que um serviçal da sua própria matéria. Isso é ser carnal. Então presta atenção, eu quero te fazer uma pergunta, sem muito pensar, vai dentro do seu universo agora, dentro daquilo que está, não é assim, será que o pastor está tentando pregar uma pegadinha? Não, você precisa pensar aquilo que você sabe sobre o assunto. É da natureza do homem pecar?
vou ficar igual a escolinha, né? Levanta a mão quem diz que sim, levanta a mão quem diz que não. Mas eu quero te fazer essa pergunta. É da natureza do homem pecar? A pior frase para um cristão que entendeu Jesus é falar isso. Pô, o homem, natureza do homem isso aí, cara. Quando você fala isso, o que você está entendendo nessa frase? Porque deixa eu te explicar uma coisa. Deus não fez você um espírito ambulante sem corpo, não. Deus fez você um ser físico. Deus fez você um ser emocional. Amém? Que tudo isso você teria se Adão não tivesse feito a besteira que fez. Agora, preste atenção. Naturalmente o homem não nasceu para pecar. Então não é da natureza humana, é da natureza carnal, caída. Eu estou corrigindo o seu linguajar porque isso pode levar a sua mentalidade a entender o seguinte, o que os cristãos estão falando hoje. Nós somos carnais. Nós vamos ver se isso combina com o evangelho. Porque o você está carnal, quando você deveria ser uma pessoa madura em Cristo, indica que você ainda tem imperfeições na sua vida com Deus. Quando você, que deveria estar maduro, vencendo a sua carne, ainda está perdendo para a sua carne, indica que você tem imaturidade na sua vida ainda com Deus. Preste atenção nisso aqui. Efésios 4:13 tem essa base para nós. Ele diz de um dia em que todos estaremos plenamente funcionando em Cristo. Alguns cristãos põem o céu nesse texto aí, que eu não sei onde eles encontram o céu, porque o céu não está aí. Quando diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Essa palavra varonilidade, que vem da palavra varão, ela não é a questão de homem, tá? 4:13, o texto de Efésios. Ela está dizendo na questão de raça, homem e mulher. Ele diz que a gente tem que chegar onde? A perfeita varonilidade. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Depois ele vai dizer que nós não temos que ser mais como meninos, levados em roda por todo vento de doutrina. Então perceba, é a instabilidade da meninice, é quando eu sou menino em Cristo, que eu ainda ando segundo a minha natureza. Porque a palavra está dizendo aqui, que a unidade da fé, primeiro, fé não irá para o céu. Tua fé vai te levar até lá, mas a tua fé não vai entrar com você. A Bíblia diz que a fé tem um fim. A fé acaba. Para que você vai precisar de fé se você vai estar na realidade? Fé é para o agora. Fé é para aquilo que você não vê. Fé é para aquilo que você não desfruta. Por isso que Deus te deu fé. Agora, quando chegar lá, não vai ter fé. Nós não vamos precisar crer em nada. Vai ser tudo real. Já vai ser tudo ali. Eu não vou precisar. A Bíblia diz isso. Obtendo o fim da vossa fé. Qual? A salvação das vossas almas. Então, preste atenção. Hoje, a unidade da fé é para o agora. A perfeita varonilidade é para o agora. Ele está dizendo o seguinte, nós temos que alcançar. Nós temos que ir. Nós temos que chegar nesse lugar. Nós temos que nos posicionar até chegar lá. É isso que Paulo está falando em Efésios. E olhando a doutrina de Paulo como um todo. A gente não pode botar o céu aqui porque o céu não está presente nesse texto. Não, até que todos cheguemos, pastor, é lá no céu, lá. Meu irmão, deixa eu te contar o que vai acontecer quando Cristo se manifestar. A Bíblia diz que aquilo que Ele é, nós nos tornaremos. Se fosse isso, simplesmente isso, esse alcance de olhar Jesus e me tornar como Ele, se é só isso, para que Paulo está dizendo do esforço dos dons espirituais? Porque se você for lá no 11, 12, ele está falando que os dons foram dados para que a gente chegue nesse lugar aqui, de aperfeiçoamento. O nosso problema é que a gente crê errado. Você está me ouvindo? Presta atenção. O teu problema é crer errado. Te corromperam no entendimento da vida cristã. Fizeram você acreditar que ser carnal é normal para nós. De que você servir a sua natureza, ainda, mesmo que você esteja em Jesus, é totalmente aceitável. Afinal de contas, quem não é carnal? Esses termos, carnalidade, isso tudo está dentro da igreja. Eu sempre brinco, deve ser obra da maçonaria. Acho que lá na maçonaria ele deve ensinar assim, você é que é maçom, você é carnal. Não, é dentro da igreja. A gente fica assim, mas eu sou carnal. Ué, mas é minha natureza. A gente fala coisas que não combinam nem um pouco, eu quero te mostrar isso hoje.
Nem um pouco isso combina com a palavra. Se você se posiciona dizendo que você crê que você é carnal, você já tem um ponto a menos. Você já tem uma dificuldade a mais de viver santidade. Porque uma vez que você se define o seguinte, a minha crença, pastor, é que eu estou condicionado a servir a isso que eu sirvo. Eu sirvo a mentira. O meu raciocínio, a minha mente, ela já gera mentira. Pastor, primeira coisa que eu faço é pensar numa mentira e depois pensar em como não mentir. Você tem noção como é que a mentira é tão forte em mim? Provavelmente, irmão, se você pensa assim, e você crê que você está condicionado a servir isso, a Bíblia diz que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Pecado não é uma... Pode ser até uma sala com ar-condicionado, TV a cabo e muito confortável. E o sofá do Neemias para você sentar. Só que deixa eu te contar uma coisa. Pode ter toda essa estrutura confortável, mas quando você olha em volta é jaula. Quando você olha em volta é prisão. O pecado chama você... Por isso que a Bíblia diz que cada um é seduzido e atraído pela sua própria... Vou botar até uma palavra fácil, que é aquele xingamento, concupiscência. Desejos fortíssimos. Cada um é atraído e seduzido pelos seus próprios desejos pecaminosos. E fala que é desejos ardentes. Então o que isso faz? Te atrai a esse lugar. E você vai e fala, que lindo, que ambiente maravilhoso, cheiroso, refrigerado. Tu senta no sofá, joga o pé pro alto, liga a TV e tu fala, que ambiente gostoso. Meu irmão, não é nada aquilo que os crentes falam na igreja, cara. Pecado é bom, meu irmão. Se eles soubessem como é que isso aqui é confortável... Aí, de repente, você escuta assim, plém, clá, clá, clec. E você, peraí, o direito de ir e vir. Fala, não, aqui você não é hóspede, aqui você é um escravo. Hoje você praticou isso, amanhã isso vai praticar através de você. Daqui a pouco eu vou mostrar esse trem, é maluco, meu irmão. Mas hoje você vai para o pecado. É a mesma lógica de um hábito. Hoje eu faço um hábito, amanhã o hábito me faz. Hoje eu construo um mundo. Amanhã esse mundo sou eu. Acabou. Então, é muito gostoso você ver alguém, sabe? A pessoa está celebrando. Pô, tem nada a ver. Tem nada a ver. Você nunca vê a pessoa falando assim, cara, eu fui para a palavra, eu orei. E eu pedi a Deus um esclarecimento. E literalmente eu não vi pecado nisso. Eu não consegui enxergar o pecado disso. Deixa eu te contar sobre carnalidade. Hoje eu fiz questão de fazer algo que eu lamento. Aliás, eu fiz esses dias e hoje eu desfiz. Surgiu, infelizmente, uma notícia para mim, criticando o pastor André Valadão. Alguém está sabendo de alguma coisa? Levanta a mão. Ninguém? Uma pessoa. Presta atenção aqui. O pastor André Valadão, lá na Batista da Lagoinha, ele hoje pastoreia fora do país, né? Só que ele tem um culto que ele viaja para o Brasil e faz na Lagoinha, que é toda terça-feira. Um culto chamado Fé, por causa que ele tem uma marca, ele é um empresário também, com a marca Fé. Aí o pessoal já vai e confunde as coisas. Empresário, gente, você compra boné do Fé? Compra. Compra blusinha do Fé? Compra. Então tá, beleza. Só que o cara tem uma marca chamada Fé. Onde ele vende caderno, ele vende caneta, ele vende não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que aconteceu? O pastor André Valadão, ele pegou, negociou com o BMG para usar a marca Fé num cartão de crédito. Aí o que ele fez? Ele lançou o cartão de crédito Fé, por causa que a marca é Fé, no culto. Porque ele quis abençoar os cristãos. Não tem anuidade e não tem várias taxas. A taxa que tem do cartão é de manutenção. Então ele falou assim, nós não ganhamos nada com isso. O repasse, o que a gente quis? Nós negociamos com o BMG para facilitar a vida de vocês que querem ter um cartão de crédito, que querem talvez... Tem muita gente que está negativado hoje, o nome sujo, mas que aconteceu alguma treta, gente. Eu já vi gente justa que ficou com o nome sujo por causa de uma treta. Aconteceu uma coisa que foi abusiva, e daqui a pouco jogaram o nome do cara lá, e o cara se vê com uma dívida enorme, tacaram um monte de juros em cima, não tinha como negociar. Então, até nisso, a pessoa seria ativada para comprar no cartão de crédito. Beleza!
Aí o cara foi comentar o vídeo. Por quê? Comentar o caso. Que eu falei, gente, deixa eu entender o que está acontecendo. Botei um cara para ouvir. O cara chamou o pastor André Valadão de vai ladrão. Esse é um mercador da fé. Tá vendendo a palavra. E papapá. Aí eu parei cru. E falei assim, peraí, cara, eu não vou entrar nessa meninice de carnalidade, porque eu não estou vendo amor, não estou vendo santidade na vida desse pastor. Muito pelo contrário, ele já citou uns 5 textos bíblicos, tirando todos eles do contexto, de que Jesus entrou no templo e jogou os mercadores da fé para o alto. O André Valadão não falou assim, cara, você só vai poder adorar aqui se passar esse cartão e comprar o que a gente vai dar aqui a você, essa música, em 10 vezes sem juros. Aí ele estaria vendendo a palavra. Ninguém vai poder ficar aqui dentro se não tiver esse cartão. Aí ele estaria vendendo a palavra. Mas ele fala 1 minuto. Então você vai lá, é bênção de Deus para a tua vida, amém? Vamos entrar na palavra. Ele falou 1 minuto do cartão, pedindo para que as pessoas fizessem o cartão. Mas aí eu fiz uma pergunta. Eu fui no canal do cara e eu botei um monte de pergunta, não foi respondido, denunciei ele no YouTube e botei comportamento nocivo, incitando o ódio. Porque era. As pessoas botou assim, essas cambadas de safado, por isso que não vou à igreja. Igreja é tudo pilantra, pastor é tudo ladrão. É verdade, gente? Eu já roubei alguma vez a sua vida, alguma coisa de você? Se você se sentir lesado, é só falar comigo. E a gente vai ver o que você foi lesado, vamos trazer para a igreja, e se for de fato lesado alguma coisa aqui nessa igreja, a gente vai te ressarcir na sua forma que você foi lesado. Agora me fala, nós temos que ser maduros. O que isso tem de carnal? O que isso tem de pecaminoso? Sabe o que é mais hipocrisia ainda? Levanta a mão aqui quem tem cartão de crédito. Todo mundo. Mas pode ter... Tem alguém aqui que tem cartão, por exemplo, Atacadão, Extra, Casas Bahia. Olha como é que vai surgindo. Por que não pode ter o Fé? Gente, não é cartão de crédito da Fé, não. É cartão de crédito da marca do André Valadão que se chama Fé, meu Deus. Mas sabe o que é hipocrisia? Nós vendemos blusa aqui com a marca Camp. Só não pode a marca do André Valadão, porque o nome é Fé. Aí a gente não está mercadejando a palavra? Vendendo o mínimo para se viver? Isso é mercadejar, então, que eu estou vendendo para vocês a blusa do ano? Meu irmão, nós precisamos crescer. O mimimi entrou dentro da igreja num tal nível que a gente está emborrecendo. Eu fiz a pergunta ao cara, falei, eu quero saber qual de vocês não tem cartão. Eu quero compreender o pecado, irmão. O seu conhecimento sobre a palavra está errado. Você falar que Jesus... Não, o que isso tem a ver com o que o pastor fez? Isso não foi, ele não fez mercado com a fé. Em forma alguma, isso não vinculou nada. Tipo, você só vai vir nesse culto, ou você só vai receber essa bênção se comprar o cartão. Gente, não foi. Pelo amor de Deus, abre a mente, gente. Nós não estamos no tempo de Jesus. O mundo hoje tem cartão de crédito. E você tem um cartão, então rasga agora aí o teu cartão e eu vou acreditar que você é um puro. Chegaram a dizer que ele estava fazendo isso para ganhar oferta. Deus me livre. Você já ouviu a Lagoinha alguma vez ministrar oferta, gente? Então não fala isso não. Você já viu o que a Lagoinha faz por Belo Horizonte e pelas nações? Pelo amor de Deus, guarda a tua língua. Você não faz metade com o teu dinheiro, que aquela igreja faz com quase todo. Diante do trono revertia tudo em comprar meninas da escravidão, a venda dos CDs. Quando você foi, sejamos sinceros, a gente está revertendo a venda das nossas blusas para o acampamento. Menor importância? Não. Edificação também é importante dentro da igreja, não é só investimento em missões. Só que eu estou querendo mostrar a você o seguinte, nós estamos sendo carnais até naquilo que a gente chama santidade. Eu digo que eu sou melhor do que ele, por quê? Porque eu não tenho um cartão com a minha marca. O ódio só cresceu na página. As pessoas estão falando coisas horríveis. Eu me senti muito mal, porque todo pastor é ladrão. Foi isso que eu li várias vezes hoje. Todo pastor é safado. Por isso que eu não pertenço mais a uma igreja. Eu te faço uma pergunta no nome de Jesus. Essa pessoa não pertence a uma igreja porque todas as igrejas têm um cartão de crédito com o seu nome?
Gente, abre a mente. Pastor, isso escandaliza o evangelho. De que forma, querido? De que forma? Abre um texto, me mostra. A gente volta atrás, eu volto aqui no próximo curso e falo, irmão fulano argumentou comigo, eu estou aqui para dizer que ele nos deu um argumento plausível. Porque todos os argumentos, ele falou que ele era um safado, que ele ia para o inferno por causa da calça que ele estava usando. Falou, isso tudo é ladrão, pilantra, e mais idiotas são aqueles que pertencem a igrejas como essa. Gente, que santidade é essa? Aonde eu pego num posicionamento meu, porque eu não gosto de jeans, e eu gosto de usar roupa para esbanjar o meu ego, porque a maioria desses caras não sabe nem falar direito, quer vestir um terno. Aí você não pensa, eu tô aqui, sei lá quanto tem de roupa aqui, mas te garanto que não tem R$300 que um terno. Paletó e calça custa, no mínimo, R$300 para cima. E o terno desses caras não deve custar menos de 500 para baixo. Eu estou dizendo companhia do terno simplesinho. Olha o que o cara está falando, que o cara é um safado porque ele ia para o inferno, que ele estava de calça jeans na igreja. Isso é uma igreja do diabo, isso é uma igreja da porta larga. Abre a tua mente. Sabe por quê? A carnalidade estava mais presente naquele irmão. E ele achava que com isso ele podia condenar o outro porque ele era menos. Só que Gálatas 6 fala que só pode confrontar uma pessoa pega numa falta se você for espiritualmente maduro. Ele chama você de espiritual, nem chama de espiritualmente maduro, porque a palavra ali dá tem esse entendimento de que o maduro pode confrontar, o imaturo não tem autoridade para confrontar ninguém. E o YouTube está se tornando um lugar onde está dando poder a crianças em Cristo que não sabem nada de Bíblia, que só sabem isolar textos bíblicos, sabem dizer textos bíblicos. Disseram, esse é o fim dos tempos, esse eu não sei das contas. Falei, como isso me apresenta fins dos tempos? Sabe o que é fim dos tempos? Profecias dentro da igreja que escravizam os homens e tacam eles num estilo de vida prostituto. Isso aí chama-se Jezabel. Está lá na igreja de Apocalipse. Prostituto. Uma igreja prostituída que corrompe os seus adoradores porque ficam na mão de profetisas. Pessoas que falam, posso fazer cocô? Espera aí que eu vou consultar a Deus. Estou te falando para coisas banais. Sabe o que está acontecendo, gente? A gente não está observando que a nossa santidade está nascendo da carnalidade. Nós não estamos percebendo que o nosso zelo por Deus está nascendo da corrupção do meu ser. Aquele cara não fez nada mais do que eu poderia fazer melhor. Eu poderia falar mal daquela atitude. Torcendo tudo. Mas eu não seria burro de falar de um homem público dizendo que ele é um vai-ladrão, porque isso é processo. Se fosse o Silas Malafaia, esse homem estava perdido, meu irmão. O Boechat chamou ele de ladrão. Sabia disso? Ele tacou o Boechat na justiça, o Boechat teve que se retratar e o Silas teve que se retratar. Só que o Silas não... Ele foi pesado na língua. Mas ele ganhou o processo. Só que os dois se conciliaram. Não foi ganhar, porque fizeram a conciliação. Um foi para cada nos meios que fizeram, né? O Silas no Twitter e o Boechat na rádio. E foram lá e se retrataram. Por quê? Porque o Boechat, ele falou um negócio lá que o Silas foi e rebateu. Aí por fim o Boechat foi lá na rádio e falou assim: você é um ladrão. Você vive da fé dos outros. O Silas foi na justiça e falou: eu quero que ele prove que eu sou o ladrão. Vai ter que provar, você está me chamando de ladrão, que eu roubo. Então prova isso perante a justiça. Esse homem irresponsável, que tem o nome de Leão Pentecostal, esse é o canal dele. Entra não, irmão, tem nada que presta. Mas o Leão Pentecostal, sabe o que acontece com ele? Leão Pentecostal, é isso que eu fico indignado. Porque se ele tiver que provar que o valadão é vai ladrão,
ele não vai ter como. E um cara desse não deve ser processado por nós, porque nós temos princípio. Pelo menos por mim, não seria, por causa do princípio. Eu deixo um cara desse para Deus julgar. Mas no mínimo, meu irmão, esse cara não tem conhecimento bíblico. Então preste atenção aqui. Eu já cansei de ver isso. Zelo sem conhecimento é justiça própria, disse Paulo em Romanos 10. Você pegar agora e começar a falar, outro dia, uma pessoa estava perto de mim e falou assim, eu estou fora da igreja, mas essa paradinha de igreja ter maquininha, estou fora, não concordo. Eu falei, depende, eu como pastor discordo de você. Não concordo com parcelamento de dízimo em 3 vezes sem juros, não concordo com oferta, mas olha só, quem aqui já precisou ofertar na vida de alguém fazendo uma transferência? Gente, por quê? Qual é o pecado de chegar a isso agora? Kátia, toma aqui na maquininha e faz a transferência do valor tanto que é para o nosso poço. Qual é a diferença? Eu não concordo. Parcele seu dízimo em 3 vezes sem juros. Isso é mercadejar. Nem à vista no crédito. Pelo amor de Deus, a gente dizima do que se tem, do que veio para nossas mãos. Enfim, não é assunto. Mas a pessoa tem um zelo que não se... Mas me explica o pecado nisso, gente. Me explica. Pelo amor de Deus, vocês não estão entendendo que a igreja... A gente fala que isso é o mundo entrando na igreja. Só que deixa eu te contar uma coisa. Paulo virava e falava assim, ó, faz uma coleta aí na igreja que eu estou passando aí para pegar o dinheiro. Hoje a coleta é feita por outros meios. Sempre teve coleta. Os apóstolos recebiam as coletas das ofertas do povo aos pés deles. Hoje pode ser por conta. O que eu quero colocar para você, pelo amor de Deus, meu irmão? A palavra diz que existe a santificação da verdade. Eu não quero dar para você e não quero que tenhamos aqui pessoas bitoladas que julgam que isso é santidade, porque um cara desse se levanta, mete o malho numa igreja assim, fala de mal, fala um monte de coisa, fala assim, isso é o mundo entrando na igreja. Esses termos, gente, é os fins dos tempos. Isso serve para provar tudo, que você não tem base. Deixa eu te explicar uma coisa. Diante da palavra, a igreja de Jesus, ela não está sendo corrompida, ela está sendo santificada. Cuidado. Estão pregando tanto que a igreja está se perdendo. A igreja não está se perdendo. Está se cumprindo o que Jesus falou. Existem lugares que vão fazer mercado com a palavra. E deixa eu te falar, você já deve ter participado de muito mercado. E eu já fui. Tinha um cara aí que é um judeu, que ensina, que não sei das quantas, e parará, pão duro. Aí ele pegou, virou e falou assim, Deus está pondo no meu coração que a gente tem que fazer 7 sexta-feira nessa igreja. Eu fomos apoiar um projeto de um pastor amigo. Vamos lá! O cara levantou oferta disso, oferta daquilo. Chegou na 3ª sexta-feira, a galera começou a ficar incomodada. Falou, pô, é muita contribuição. É muito, tá toda hora. Sabe o que aconteceu? Começou a cair o dinheiro. Ele falou, pastor, tem que ver aí, tem que conversar com a galera, porque o dinheiro começou a cair. Só que o nome é oferta. Tem que trazer uma oferta para isso funcionar que eu estou pregando aqui na tua vida. Isso é mercado. Jesus virou e falou assim, de graça recebei? No mesmo texto ele vira, fica tranquilo, quando vocês entrarem no lugar, o obreiro é digno do salário. O que ele quer dizer? Meu irmão, aquilo que você faz vai te manter. Mas não venda o que você tem. Cresceu aí, irmão? Então, preste atenção. Pelo amor de Deus, nós precisamos sair dessa santidade carnal, humana, que ainda assim servem às minhas indignações. Não, deixa Deus criar em você o que eu tenho entendido como afeição santa, um sentimento. Quando eu fui para o YouTube, eu não fui com ira,
Eu fiquei muito envergonhado, eu fiquei mal, e eu falei, eu queria que esse povo pensasse, não botei nada ofensivo, mas hoje eu fui lá excluir, porque eu falei, eu estou no meio de um lamaçal de lodo, que ninguém quer nada, a gente só quer falar mal, a gente só quer justificar, e a nossa geração, ela tem uma tendência de não ser e procurar culpados externos para aquilo que não se é. Eu não sou assim porque o pastor fez isso comigo, que a igreja roubou. Só que eu estou aqui o tempo todo falando uma linguagem pura. Eu estou aqui o tempo todo tentando trabalhar vocês para o entendimento. Vale mais do que você faz aqui com entendimento do que aquilo que você faz por obrigação. Quem é que botou a mão na tua cabeça, aliás, uma arma na tua cabeça e te instigou a ser um ofertante, por exemplo, nesse lugar? Meu irmão, e esse lugar tem sido sustentado, e esse lugar tem necessidades. E assim como você não sabe, mas às vezes não tem dinheiro para pagar as paradas. Pô, pastor, vamos fazer, vamos acontecer. Vamos, irmão, quebra tudo. Uau, da onde vem o recurso? Só que aí é bonitinho a gente ficar, porque isso é o mercado, porque a igreja está perdida. Só que eu quero colocar você a par do que está acontecendo. Nós temos um problema teológico, nós temos um problema de conhecimento bíblico, nós temos um problema de se entender em Cristo. Olha o que diz a palavra de Deus em João capítulo 1, versos 12 e 13. Você precisa sair dessa meninice de santidade. Isso não é santidade. Essa geração pegou falácias, pegou frases feitas, entendimentos prontos, finais do tempo e não sei das quantas. Primeiro, esse texto vai nos falar uma coisa. O nascimento de quem vem para Deus é mais do que um nascimento natural. Ele diz, mas, Evangelho, de João, capítulo 1, verso 12, vamos lá? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Agora olha comigo o capítulo 3 desse mesmo Evangelho, capítulo 3, verso 1. O que vai acontecer aqui? Jesus vai continuar falando de um novo nascimento. Agora com um rabino, com um mestre, um dos principais, a Bíblia fala assim dele. Vamos lá? 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Quando Jesus percebe que ele vê os sinais do reino, aí o que Jesus responde? Jesus respondeu, em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus está falando, o que você está vendo, você não está vendo, irmão. Você não está vendo com clareza, porque o reino de Deus só se vê nascendo de novo. Você não está enxergando, você está vendo algo... A perspectiva dos sinais no reino é o seguinte, um dia tudo será novamente pleno. E quando a gente vê Deus curar, Deus libertar, Deus transformar, e Deus faz, amém? Mas tem casos que Deus não opera, fisicamente Deus não opera e ponto final. Sabe por quê? Simples fato de que o teu corpo caminha para a morte. Então não te informaram isso não? A vida de Deus que entrou em você, ela não deu vida eterna ao teu corpo, ela deu vida eterna ao teu espírito. Você não morre por dentro. Você não morre, aliás, você se despluga do corpo que está caído. Isso aqui está corrompendo. Esses ossos se quebram. Eles vêm com um defeito de fábrica. Então vamos lá, seguindo a leitura. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Entrar agora. E ele diz, o que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito, com letra minúscula. Natureza de Deus e a nova natureza de Deus em nós. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Jesus está falando, não se admira. Isso não é para se admirar. Presta atenção aqui, meu irmão. Jesus está ali tornando claro que
quem nasceu fisicamente, eu, você, quem passou a existir, só tem um caminho: seguir adorando e servindo a isso aqui, ó. A pessoa que não nasce de novo, ela continua servindo a sua própria natureza. Ou a pessoa que nasce de novo e não amadurece na fé, não entende quem é em Cristo, segue servindo a sua natureza terrena, carnal, corrompida, a mais pobre, a mais... Isso aqui é o sinal de maior fraqueza humana. Isso está se desfazendo. E Paulo vai dizer claramente, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então olha o que está acontecendo. Você talvez não percebeu até hoje que o desafio do Evangelho é corrigir a natureza humana. A obra de Cristo é corrigir você. É pegar você que está na carne, que está servindo a sentimentos, a prazeres. A gente vai falar isso agora, mas é pegar você e falar assim: olha, eu vou te colocar para servir algo diferente. Sabe por quê? Pensa comigo. O homem, na sua essência emocional, na sua alma, ele tem os programas, ele serve aqueles programas e acabou. No físico, ele tende para alguns pecados e para outros não. E acabou. Da onde que haveria de brotar algo novo no homem? Como que o homem teria um novo caminho se para o homem isso é o caminho? Olha o que diz Efésios, capítulo 2, versos 1 a 3. Vamos lá. Já é algo que está traçado na natureza humana. Servir a prazeres decaídos, humanos, terrenos, aliás, e fracos, frágeis. Efésios 2. Depois mantenha sua Bíblia aberta. Vamos lá. Olha o que o texto fala. Ele lhes deu vida. Opa, vida. Se você presta atenção nisso aí, guarda essa palavra, vida. Ele vos deu vida. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Pecado mata. Nos quais vocês andaram noutro tempo. Olha o que ele está classificando, isso é passado. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos, andamos no passado, segundo as inclinações da carne. Olha agora, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui está a base bíblica, como a gente olha Gênesis errado. Quando ele fala natureza, ele está falando da natureza humana, carnal, caída, não a natureza humana que Deus criou. A gente tem que distinguir, tudo que Deus criou é bom. Tudo que vem de Deus é maravilhoso. Deus fez o teu corpo para ser algo extraordinário. O pecado trouxe uma coisa, uma herança. E Jesus sabe que nós caminhamos para a morte. É um decreto de Deus. O corpo vai morrer. Agora, esse texto nos diz o seguinte. Antes você fazia. Antes você andava. Antes de Deus te dar vida. Depois que Deus deu vida, o que ele fez? Ele botou em você uma essência que pode ser algo diferente, um caminho novo. É isso que ele está falando, o mundo caminha num curso. Você não. Deus colocou em você um caminho novo. A sua alma estava planejada, programada por você mesmo. Deus fez a alma para ser algo que nós programamos. Você sabia disso? Você sabia ou não? Paulo diz que a gente tem que pensar em Filipenses 4:9, tudo que é bom, tudo se há uma virtude, se há algum louvor, se isso, se aquilo, se é puro, se é amável, se é louvável, nisso pensai. Então ele está dizendo, leva a tua mente para algo que é bom. Paulo vai chegar e vai dizer, olha, nós precisamos levar cativo o nosso pensamento a Jesus. Daqui a pouco nós vamos ler, Paulo vai dizer, você tem que pensar nas coisas lá de cima.
Ele está mandando você direcionar a tua alma, meu irmão. Preste atenção. Saiba lidar com o seu ser. A sua alma, ela está desenfreada porque você está permitindo. Porque você não dá choque de lucidez. Porque você está envolvido. Suas emoções gostam do que seu pensamento, aonde seu pensamento vai em relação ao outro. Eu começo a pensar, fulano é assim, mas eu estou gostando, aquilo ali, o meu programa gosta daquela corrupção. O pecado ainda é um hábito para mim. Eu estou condicionado, não é uma prática de escorrego, não, é o meu estado normal. É isso que Paulo está tentando levar eles a pensar. Gente, foi antes da vida. Esse negócio de fazer a vontade do que pensa. Não, eu estou pensando, e meu irmão, pensa menos, porque, cuidado. A tendência do seu pensamento não é de acordo com Deus. A vontade da carne, você acha que você faz, é a vontade da carne que faz. Você está olhando o texto ou é só eu que vi? Você enxergou isso também? Você fazia a vontade da sua carne. Não era a sua própria vontade. Quando isso que é corrompido, quando você começa a ensinar o que é gostoso, o que é prazeroso, tome cuidado com suas experiências. Quando você começa esse negócio de que não tem nada a ver, você está ensinando, você está se programando. Eu lamento por você, mas você não é só um espírito. Por isso que Paulo vira e fala assim, foi antes da vida, Zé. Não, agora você não anda mais nisso. Vocês andaram nisso no outro tempo. Agora não tem mais desculpa, tem vida de Deus aí dentro. Se vocês não estão nela, vocês estão todo errado. Prova de que ele está falando isso para os cristãos, capítulo 4 de Efésios. Vai lá. Verso 17. Quatro 17 de Efésios está escrito assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios. Como que eles vivem? Agora, rápido, abre um parênteses aqui. Você está pedindo que para a gente não viver como os demais? É porque a gente tem capacidade de viver como os demais, sendo cristãos. O desafio de Paulo é levar eles a acreditar o que por eles foi feito. Olha o texto agora. Não vivam mais como gentios, que vivem como? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que tem de crente que segue os próprios pensamentos? A Bíblia está dizendo que é para você deixar de viver assim. Tendo o entendimento obscurecido, mente em trevas. Aí olha o que acontece. Separados da vida que Deus concede. Isso é que o gentio vive. Ele falou, você não pode viver nisso. Por causa da ignorância em que vivem. Pela dureza do coração. Como tem cristão duro, gente. Tendo se tornado insensíveis. Eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Ele está falando, o gentio vai por esse caminho, tu vai seguir o mesmo dele? Você vai andar no mesmo caminho do outro? Você já viveu lá, hoje não é teu lugar mais. Aí está falando, quer dizer que você ainda vai andar na vaidade do seu próprio entendimento, na forma como você concebe, endurecido. Não é assim, eu não creio assim, eu não quero saber. A maioria das pessoas que eu chamei para um diálogo, para um discipulado, onde eu perguntei, meu irmão, me explica a origem disso. Eu não penso assim, mas por quê? Por que não? A resposta é sempre assim, porque eu não creio assim. Mas da onde veio essa crença? Que crença é essa mágica, lúdica? Que mestre dos magos é esse que apareceu para você, que te mostrou um caminho alternativo para sair lá do mundo? Você entendeu, né, gente? Tudo velho, nem viu Caverna do Dragão. Dragão foi bom, né? Nem viu Caverna do Dragão. Sei. Nem chorou aquele dia que eles estavam no parque, que abriu o portal, eles iam sair, mas aí, como sempre, aquele unicórnio do inferno sumiu. Tu nem chorou aquele dia que se fechou, eles ficaram caçando. Que negócio ali é do diabo, cara. Aquele bichinho sempre sumia na hora do pessoal achar a porta. Já percebeu isso? Então as paradas obscuras, aquela parada ali. Hein? Meu irmão, você ainda vai seguir assim? Com a mente em trevas? Seguindo na vaidade do seu próprio pensamento? Tudo que você pensar na sua vaidade,
Você sabia que você tem uma concepção de você muito alterada da carne? Esse é o problema, é o que o texto está dizendo. Você pensa de você um negócio, eita. Eu estava contando ontem, estava com o Noemi Beto, nós estávamos, né? E na conversa eu estava contando para eles coisas que eu já ouvi a meu respeito, que poderiam ter me tacado num lugar de vaidade. Só que aí eu lembro, falo, eu sei como é que eu cheguei a estar onde estou. Falando de posição, não. Estou falando de vida. E nem estou falando de material, não. Estou falando de vida, porque viver não tem muita coisa. Às vezes o nosso patrimônio, não dá para medir por patrimônio a vida. Você ainda cai nessa, não, né? Tem muita gente aqui que cai. Esse tem. A vida ideal do Instagram, do Facebook. Agora, presta atenção nisso aqui. O problema, meu irmão, é que a carne, ela tem sua fome. Assim como a alma tem a sua, assim como o corpo tem o seu, o seu apetite, assim como o espírito tem o seu, a carne tem. E o problema não está no que você começa a peitou aqui, ó. Pastor, sou mais eu. Não está. O problema não está aí ainda. O problema não está quando você fala assim, tô nem aí para a vida que Deus está gerando em mim. Daqui a pouco eu falo até um pouquinho sobre isso. O problema não está quando você fala assim, eu estou ignorando. Ignorância não é tratar o outro brusco, não, gente. Essa palavra ignorância aqui é no sentido bíblico, que é de ignorar e falar, eu sei, mas eu não quero. Eu sei que não tem que fazer assim, mas eu não quero fazer o outro jeito. É ignorar. É um estado consciente de que eu estou errado, mas eu não quero estar diferente. E daí eu quero estar assim. Eu sei, tem que perdoar. Eu sei, tem que amar. Eu sei, tem que servir, mas eu não quero. Como eu já peguei discipulados assim? Dá vontade de falar no final, mas só me esclarece um negócio aqui para nós. Mas você diz que pertence a Jesus mesmo? Ou é só engano? Eu que me enganei assim, porque você vem à igreja, tentei... Porque, gente, discipulado não funciona para quem não nasceu de novo. Você entendeu? Eu posso fazer uma terapia com você. Posso. Você vai melhorar. Você vai ficar, ó. Agora, regenerado, eu não tenho capacidade de regenerar ninguém. Que é botar a vida de Deus, uma nova opção, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Hoje os cristãos raciocinam a vida, tipo assim, 2 mais 2 igual a 4. O que é que tem de complexo nisso, pastor? Eu penso. O problema está, quando foi que você desvinculou totalmente seu raciocínio da carnalidade? É esse o meu medo. Porque se você está pensando, está tintindo, está seguindo o que pensa, o que sente, beleza, mas o que você pensa e sente, na maioria das vezes, é o que a gente está chamando, sabe de quê? Fulano se converteu, não converteu. Ninguém que vem e fala, eu quero Jesus, está convertido. A pessoa nasce de novo. Só que como todo bebê, ela vai aprender a viver. E o que a gente chama de conversão é porque Deus não dá um reset em você. Ele não dá uma amnésia na tua mente. Então o que você faz? Você vai se reprogramar. Quer ver? A PNL vai lá. O pai dela fez PNL, um curso. É caro, brother. Para você aprender a lidar com a cacholinha aqui, ó. Aí a Bíblia vem lá, ó. Paulo, ó. Transformai-vos. Seja transformado pelo quê? Efésios 4, 23. O que está escrito? Vai ter um dia que nós vamos ser assim uma igreja, cara. E vos revistais no espírito do vosso entendimento, do novo homem. Paulo está falando, muda a forma de pensar que você vai mudar. Aí vem os caras da PNL, amém, gente, glória a Deus por essa ciência. Só que o problema é que a gente vê o evangelho como um negocinho assim. Se ele não se encaixar... Meu irmão, o evangelho tem um quê a mais? Ele pode falar as mesmas teorias sobre personalidade, sobre pessoa. Mas a gente tem a fé, que gera algo sobrenatural chamado vida de Deus. Que o homem natural está alheio, diz o texto. Você pode ir além do que a PNL prega. E, aliás, você pode usar muitas coisas que está lá, olhando a Bíblia e falando, gente, está aqui. Olha o que Salomão falou.
Do fruto dos lábios se farta o ventre. Eu falando, eu me alimento do que falo. Eu tenho que tomar cuidado com o que sai da minha boca. O Túlio colocou no status esses dias. Quer viver feliz os dias? Os seus dias? É uma pergunta que Pedro fala. Ele fala, refreia a língua. Começa a mudar a sua fala e você vai ser feliz. Feliz por mudar o que eu falo. Aí a gente não entende que a alma ela está sendo submetida à mudança que Deus está fazendo no meu espírito. Tem algo novo que está aqui dentro, pulsante. Por isso é que eu sempre falo aqui. Pratique a mudança que Deus está executando em você. A prática disso é sua. É você que vai pegar e falar assim, não, eu sinto, pastor, eu tenho adorado a Deus, tenho andado com Ele, tenho jejuado, tenho lido a Bíblia, e eu estou sentindo que eu tenho dentro de mim uma graça para fazer isso. Vai e faz, meu irmão. Pega a tua mente e fala, não, peraí, mente. Nós não vamos mais pensar de mulher assim, mulher não é cachorra, não é objeto, eu não uso mulher. Mulher é uma pérola, diz a palavra que ela é uma joia, um tesouro. Eu não posso sair por aí vendo mulher e vendo frango, igual o pica-pau viu o franguinho correndo. Pera, deixa eu mudar minha mente. Não, homem não é tudo igual, não sou safado. Quem me condicionou a isso? Quem ministrou que eu tenho que ser assim? Por que a minha mente... Questione, dá choque de lucidez. Por que eu tenho que ficar brigado com o Carlinhos? Por que eu tenho que pensar isso do Carlinhos? Por quê? Meu irmão, olha para dentro, mergulha mais para dentro. Lembra do domingo? A gente está mergulhando mais no outro do que em nós mesmos. Se você soubesse como é que essa cacholinha aqui pensa. Teve um dia que eu estava falando para ela, eu falei assim, gente, eu tenho uma característica horrível, mas que é maravilhosa. Do nada, isso eu estou lá dirigindo, ela está calada, ouvindo a música, eu também. Aí eu saí com essa. Falei, gente, ainda bem que é minha esposa, ela me conhece, então vai achar que eu sou maluco. Mas sabe o que eu estava fazendo naquele momento? Eu estava olhando para dentro. E eu vim pensando, cara, eu significo muito as experiências. Se você passa por mim e não fala comigo, eu fico pensando 20, 300 coisas. Só que eu não consigo passar por você e te tratar como ninguém. Se você se sente ilustre quando eu falo com você, se sinta mesmo, porque é isso que eu dou eu tenho maior dedicação em te fazer se sentir importante, entendeu agora? Porque você é. Agora preste atenção, eu potencializo demais as experiências. Pessoas muito rasas, elas não estão nem aí. É mesmo, falou comigo? Problema, não estou nem aí para você também. Para mim você não fede nem cheira. Aí as pessoas pensam, mas esse é o comportamento ideal, pastor. Já pensou se a gente for ligar para tudo que fazem conosco? Não, isso é insensibilidade, o que a Bíblia diz, que faz a gente se entregar aos prazeres sem sentir mais nada. Isso é uma operação do pecado em nós. O outro lado também é exagerado. Por isso que eu falei para ela, é maravilhoso, porque eu sou profundo. Se eu te encontrar, como eu encontrei um amigo num mercado, eu vou querer saber como é que está a tua vida. Eu vou querer saber como é que está você. Eu vou perguntar coisas que foi muito tempo, em conversas muito antigas. E eu vou demonstrar para você, cara, eu me preocupo com o que você expôs lá atrás. Não está no esquecimento. Você não é um qualquer para mim. Só que isso é bom para isso. Só que isso é péssimo para isso. Pô, por que o Breno me olhou de cara feio? Naquela hora que eu falei aquilo. Cara, será que ele está chateado comigo? Será que é por isso que ele não mexe mais no meu carro? Cadê? Você entendeu, gente? Poxa, eu brinquei com fulano na obra. Não veio no culto. Caraca, será que o cara... Aquela parada... Isso me faz ser sensível. Eu não sou paranoico não, tá? Paranoia, eu não caio na paranoia. Ih, tu me olhou de cara feia. Não é assim. É o seguinte, eu peguei e fiz uma cara para a Priscila. Aí a Priscila, depois daquilo muda, eu penso. Por quê? Porque eu viajo muito no que faço. Eu dou uma olhada em mim. Eu falo, peraí, que a hora que eu fiz cara, eu fiz cara feia, mas não tinha nada a ver com nada. Foi só cara feia mesmo no momento. Deu uma dor no intestino, repuxou aqui, eu fiz assim, ó. Ai, será que ela levou para o outro lado? E geralmente, meu irmão, eu acabo encontrando. Por quê? Porque, para mim, a vida tem significado. Eu não passo pela vida. A vida não passa por mim, eu passo por ela. Não, eu literalmente vivo. Eu fico consciente. Eu procuro deixar minha marca. Eu vou num discipulado, parece que eu estou saindo dali, meu irmão.
decidindo o futuro do planeta. Por isso que eu hoje não consigo ser vazio e ficar conversando contigo assuntos sérios pelo WhatsApp. Vamos conversar, o que não dá. Às vezes quando o Léo manda mensagem, o Léo está fazendo as edições, manda mensagem, eu vou responder. Mas geralmente a gente se fala por telefone. Agora eu não consigo lidar com você, coisa impessoal. Então preste atenção. As nossas características, elas estão assim, conturbadas, atrapalhadas, influenciadas pela carnalidade. E, meu irmão, preste atenção, pelo amor que você tem a Deus, se você não se vê diferente, se você não se perceber outro em Jesus, não vai dar para você entrar em santidade nenhuma. Se você ficar com esses padrões mentais engessados, se você ficar com essa sua, não, um dia o Espírito Santo, não. Paulo falou, você leva a tua mente para onde ela quer, para onde você acha que ela tem que ir. Por que você acha que a gente fala? Pega a palavra, meu irmão, confessa. Pega a palavra, grava, bota lá mulheres. As mulheres lavam mais louça que o homem. De vez em quando homens. Lavar uma loucinha não faz mal nenhum. Ó, o Beto, machão do Senhor, mas lava a louça lá na casa, não, Beto? Aí, susto. Você tem lá o seu quadrinho. A Andressa tem um quadro. Vai na casa, dá os 300 versículos, irmão. Pô, meu Deus, tem versículo para tudo que é área da vida. Pede a Andressa para te mandar a foto dela, tu vai e confessa os versículos dela, ó. Né, Andressa? Sem brincadeira agora, não é sério? Tá lá o quadro daquilo que... Meu irmão, passa, dá uma olhada. Fala, meu Deus, está aqui aquilo que eu sou no Senhor. Por isso eu não vou dar vazão a isso. Meu irmão, a sua alma, isso aí, a ciência está entendendo. Como é que nós vamos ficar aquém? Por isso que eu fico assim, perdido. Eu falo, Paulo está falando, viva um momento de transformação. Mude a forma. Por isso que é transformar. Metamorfose, tomar outra forma. Ele fala, não se conforme, não tome forma pronta do mundo. Ele diz, mas transforme, assume uma outra forma, mudando a forma de pensar. Tem noção do que é isso? Teve um dia que eu lembro que Deus ele começou a falar comigo o seguinte. Gente, eu nunca andei assim. Antes daquilo, eu já andava, claro, me guardando e tudo mais. Não fui um menino dentro de igreja que fiquei com uma com outra. Não fui. Eu tenho essa consciência. Agora, eu lembro do dia que Deus falou assim comigo, eu vou mudar a sua percepção sobre o sexo. Eu lembro o que era conversar com os amigos e ver os amigos falando assim, Jefferson, eu não aguento mais. Meninos que dentro de igreja falavam assim, eu estou sendo tocado num abraço que a menina dá em mim, eu já fico louco. Eu não sei mais o que eu faço, eu só penso nisso. E eu poder olhar para eles e pensar, isso não é uma realidade na minha vida. Gente, é graça. Eu não sei te explicar. Eu olhava para os caras até, gente, tem motivo, tem família estruturada, tem motivo para ser muito mais puro do que eu. Porque pureza sexual você também ministra para o seu filho, tá? A mãe de menino, cadê? Mostra esse negócio pra mamãe! O que você está fazendo? Está dando para o menino está influenciando, está fazendo ver o corpo de um ângulo que a criança não enxerga. A criança não sabe o que é uma ereção, a criança não sabe o que é aquilo ali. Aí você estimula. Aí daqui a pouco começa o tal do namoradinho. Aí daqui a pouco seu filho tá na boca do lobo chamado namoro. Daqui a pouco dentro da tua casa, só Deus sabe o que está acontecendo, meu irmão. Pureza se ministra. A pureza é algo ministrado também. E muitos de nós aqui fomos maculados na nossa pureza. Inclusive eu. Então, para sermos santos, a gente vai ter que precisar pegar a nossa alma e falar assim, é a minha alma, é o meu pensamento, é o meu sentimento, é a minha vontade que eu rendo para fazer aquilo que a vida de Deus está fazendo em mim. A nada mais. Meu irmão,
Se você não se vê hoje, eu vou terminar lendo um texto, porque nós não temos mais tempo, mas o assunto vai seguir. Hoje nós vamos terminar lendo um texto, que é Romanos 6. Se você não entender que você foi liberto da escravidão do pecado, foi transferido para ser vou usar essa palavra. Você foi liberto de ser escravo do pecado para ser um escravo da lei de Deus, que é o que o texto fala. Porque ele fala que nós hoje somos obedientes nós somos obedientes para gerar justiça. Justiça é a lei de Deus. Então, se você não se entender que você foi feito escravo de outra coisa, vai ficar ruim. Tu vai viver escravo da tua carne. Vamos lá? 6 de Romanos, verso 15. Está escrito assim: e então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. E, uma vez libertados do pecado, isso aí é para você confessar, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa da limitação de vocês. Paulo. Assim como oferecem os seus membros para que fossem os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça, para tudo. Olha o que ele está falando. Deus te via como um escravo, por isso que ele não te cobrava a justiça. Escravo não tem vontade. Escravo faz o que o Senhor que está sobre ele fala para fazer. Olha, você lê o texto, olha esse 20. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Ele está falando, Deus não cobrava a justiça de vocês. Ainda que ele queria que vocês fossem justos. Ainda que o pecado matasse. Ainda que o pecado conduzisse vocês à morte. Mas Deus não tinha o que cobrar de vocês porque vocês eram escravos. Ele sabe que vocês não só praticavam o que praticavam. Isso quase que praticava isso através de você. Que os seus pecados desenfreados já... Entendeu? Sozinho. Vamos lá? Naquele tempo... Que frutos vocês escolheram? Somente as coisas de que agora se envergonham. Que verdade, hein? Ou se é verdade isso para todos nós. Porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Que palavra linda. Mas bota a palavra escravo aí, porque não é servo. Servo de Deus é coisinha bonita. É até título hoje. Eu não sou um pastor, eu sou aqui um servo de Deus. Não, a palavra é escravo. Escravo de Deus. O que ele está querendo dizer? Você está obedecendo a Deus agora. O fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem precisa mais. Acho que tem texto de Paulo que a gente lê e fala assim, isso aí, galera. Está escrito aí, ó. Eu quero que a gente se veja como pessoas que Deus está desgarrando, arrancando você do seu condutor e te colocando num outro condutor. Por isso que você tem tido umas vontades que você não tinha, sentimentos que você não tinha. Você está sendo inclinado para coisas que você não era. Se você seguir lendo, preste atenção, nunca mais leia Romanos de forma isolada. Isso aqui é perigoso demais. Até o que eu estou fazendo é perigoso. Porque eu estou aqui agora pensando em Romanos como um todo. Eu estou pensando no capítulo 1, verso 16 e 17. Que isso, pastor? Isso tudo só se vive por meio da fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho porque o justo viverá, como está escrito, o justo viverá da fé. Então ela se revela como? De fé em fé. É assim que a justiça se revela, de fé em fé. Então não é o que eu faço, é o que eu creio.
Aí quando você chega no 6, você tem Paulo falando, creia, meu irmão, que você não é mais escravo da tua corrupção, você é escravo de Deus. E se você obedecer a ele, você vai colher para a santificação. Você não colhia para a libertinagem? O que ele está ensinando? Você não colhia para aquilo que te traz vergonha? Por que agora, qual a dificuldade de colher para aquilo que te traz honra, santificação? Aí ele vai começar a falar, o pecado tem recompensa, a santidade também. Você entendeu? Então, tudo isso aqui está ligado à fé. Olha agora comigo 7. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Opa, lá atrás ele falou que não era escravo, agora está falando que é. Por quê? Porque Paulo está fazendo uma narrativa corrida do Evangelho. Agora ele vai explicar novamente como que funciona os prazeres daquele que é carnal. Então ele tem que voltar antes do que ele ensinou e falar assim, gente, vamos falar agora de sentimento. É como se ele falasse assim, então vou te explicar agora o que é o sentimento do carnal. Aí vamos seguir lendo que você vai entender, ó. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Ele está falando, eu sei, a lei está certa. Quando ela diz não adultere, é isso que eu penso também. Só que eu não consigo, eu vou, quando eu vejo, estou lá. E aí? É isso que Paulo está falando. Vamos lá? Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim... Aí quando ele começa a falar em mim, tu começa a pensar, em mim? Aí ele bota, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizar. Meu irmão, tu vai vendo ele falando, ele vai falar uma desgraceira de vida, tu vai ficar com pena do Paulo. Aí ele vai lá no 24, texto muito conhecido, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Aí tu pensa, viu? Ele se tornou escravo. Só que Paulo vai seguir explicando, agora ele chega no 8. Agora, pois, ninguém começa uma redação assim, já te expliquei isso. Isso aqui não é começo, isso aqui é continuidade. Capítulo não indica início e fim de texto. Vamos lá? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Percebe? As pessoas, se a gente lê o 7, meu irmão, tem aqui teologia para a gente dizer, meu irmão, seja bem-vindo à igreja mais louca, mas faça o que te der na telha, porque já não é você que faz, e o que você quer fazer você não consegue mesmo dar conta, então faz logo aquilo que você não está querendo, mas você quer. Você entendeu, né? Vai lá e faz o que te der na telha, porque os seus prazeres estão desenfreados mesmo, disse Paulo que ele era um miserável. Só que se você segue lendo 8, não é isso. Paulo está fazendo uma narrativa corrida. Ele nunca tinha ido em Roma e ele está falando para os cristãos, olha, deixa eu apresentar o evangelho para vocês. E assim como eu também faria, primeiro eu tenho que explicar o que é um pecador, o que é uma carnalidade, o que é a queda. Aí depois eu tenho que mostrar ao homem, é assim que somos e o que nos tornamos a partir de Cristo. Paulo está querendo nos dizer, meu irmão, que existe um antes e depois. Não dá mais para a gente seguir dando desculpinha para as nossas carnalidades. Não tem como. Lamento muito a gente não ter tempo. E eu vou respeitar o seu horário. Mas semana que vem a gente continua falando de mortificação. Agora, por agora, eu queria que você fechasse isso no seu coração. Deus, ele te tirou. Você é um escravo voluntário do pecado. Essa visão, isso que Paulo está te ensinando aqui, te ajuda a não se irritar. Pô, pastor, como assim eu sou um escravo voluntário, cara? Eu não gosto do que faço, não. Paulo também não gostava, não. Foi isso que ele ensinou. Está falando, ninguém gosta. A gente sabe que a lei está certa. É para a gente não fazer aquilo não presta. Só que Paulo fala assim, mas não é isso que a carne faz. A carne pega aquilo e potencializa, e os seus desejos ficam desenfreados. Aí ele falou, mas o segredo é vida no
espírito. Ele falou que o espírito tem uma lei que te livra. Sabe qual é o problema? O hábito tem essa regra. Se você for estudar hábito, muito se sabe de hábito, gente, de 10 anos para cá. Muitos estudos, questão da neurociência, vieram de alguns anos para cá. É novo, está tudo muito descoberto agora. Então presta atenção. Já se sabe que um hábito não se desfaz dele. O meio de você vencer um hábito é com outro hábito. O cristão hoje, ele chega para mim e fala assim, ó, é a coisa mais repetida em discipulado. Ele senta e fala assim, pastor, eu não quero mais fazer isso. Pastor, eu não quero mais ser assim. Eu falo, irmão, eu acredito. Se você tem noção, eu acredito num drogado que pega o salário todo, vai para uma favela. O cara é bom, mas ele vai para uma favela, passa a noite inteira, cheira até acabar o salário dele. No dia seguinte ele vem e eu te falo, eu acredito, porque eu sei o que está se passando no cérebro dele, não na mente. Cérebro. Eu sei o que está acontecendo ali dentro, na cacholinha dele, e ele vai estar falando assim, eu quero mudança. E eu acredito. O problema é que quando ele estiver bem, passou a depressão que o hormônio destruído pela droga causou nele, ele vai pegar o salário. Qual é a diferença entre você e um dependente químico? Você fala, pastor, eu não quero mais ser assim, mas você vive fazendo aquilo que não presta. Sabe o que é o teu problema? E o problema do dependente químico e o meu problema? Que nós, seres humanos, nós não entendemos a nossa própria formação que Deus fez em nós. E, ao invés de querermos ser alguma coisa, nós queremos deixar de ser alguma coisa. Deus não te chama para deixar, Deus te chama para ser. Você vai entender essa regra na semana que vem, por isso que eu estou falando, muito ruim acabar aqui. Porém, você não pode querer achar que mudança é deixar. Não, deixei, não quero mais pensar assim. Isso não é mudar. Mudar é pensar diferente. Não era para responder, mas é isso aí, diferente. Percebeu? É porque a gente fica assim, não, pastor, eu não quero mais ser assim desanimado. E o que você quer ser, irmão? A gente não sabe. O que está disponível para Jesus, em Jesus para você nesse sentido? Não sei. O discipulado até serve para isso, para te informar o que está disponível. Mas, o que acontece com a gente? A gente fica assim, não, eu sei que eu não posso ser mulherengo, eu sei que eu não posso ser desregrado nas minhas finanças, eu sei que eu não posso deixar de orar. A gente só sabe o que não pode, o que não pode, o que não pode. Por que se ora? Essa é a questão. Por que você deve ser fiel a uma mulher só? Essa é a questão. Responde isso. A gente só sabe o que não pode. Não pode fazer sexo, né, pastor? Não pode, antes fora do casamento. Não pode mesmo? Não pode. Aí não pode. Por que não pode? Pega a tua mente, torna nova, meu irmão. Você não entende que você vai ficar um desgraçado. Igual um dependente químico com a cocaína, vai ficar você com sexo, vai ficar você com jogo, vai ficar você com dinheiro. É a sua droga, é a sua satisfação. Todos nós aqui, quando pecamos, temos o mesmo caminho mental, cerebral, de um dependente químico. O gatilho dispara. A gente fica pedindo, o prazer que aquilo dá para você é igual um cara com a cocaína. A diferença é que nós não temos um pó branco na nossa frente. Nós temos outro pecado. Outra área de prisão. Só que não, o teu pecado é bonitinho. Afinal, a sociedade não vê um homem que pega e bagunça uma mulher como uma coisa qualquer, é o cara. Será que você ainda não pensa isso dentro da igreja? Mulher foi feita para bagunçar. O problema é que quando você tiver, meu irmão, uma mulher para a vida inteira, ela não vai querer ser bagunçada todo dia, não. Vai ter um dia que ela vai querer ser tratada como princesa. E sabe o que vai acontecer? O dia que ela te pedir um sexo mais apaixonado, mais olho no olho, menos objeto de prazer, ela não vai ter, não. E isso vai te gerar coisa ruim. E se você encontrar mulheres que não sejam um poço de dependência emocional, essa mulher vai te querer, não. Vai olhar para você e falar, você não me sacia. Não me dá prazer estar com você. Eu me sinto usada. Tem mulheres que dentro de casamento não tem coragem de falar isso pro teu esposo. E não fala mesmo, não. Pede ajuda.
quando eu tô com você, eu não me sinto saciada, eu me sinto usada. Dentro do casamento. Porque a gente só fala de pecado sexual fora. Então, querido, isso tudo começou lá na nossa juventude desenfreada. Que a gente não consegue dar conta de frear nada. Vamos trabalhar hoje. Os nossos jovens têm que ouvir isso da gente hoje. Você tem que estimular a sua família hoje. Você tem que guardar a sua mente hoje. A sociedade está tentando nos engolir. Esse mundo não é o mundo em si, é o sistema que está atrás dele, que está gerindo ele, está administrando ele. Tem um sistema pressionando você a desenfrear. Meu irmão, propaganda não é à toa, não é à toa. Não é à toa que todos os vídeos que vi essa semana no YouTube tinha iFood. Eu já fiquei. Outro dia tô bem tomando banho, cara, fui me secar, eu tô iFood. Aí eu. 30 segundos. iFood. Ele sabe. Agora tu vai dormir mesmo. Vai estar lá assim tentando dormir, velho. Eu tenho que acordar cedo. Pastor, por que ele falou aquilo? Não é à toa. Porque nós somos pegos assim. Não é à toa que propaganda tá dando grana. Você já se perguntou como é que um programa tá na TV? Já se perguntou por que as pessoas estão pagando caro para botar propaganda? Você já se perguntou por que o Facebook fala que é... Como é que é, Túlio? Impulsionar a sua propaganda, a sua publicação? Gente, tudo hoje é na base do laço. A gente fala assim, ó. Compre batom. É tudo assim, ó. Vem. Tudo nos atrai e nos seduz. Isso disse Tiago. Nossa concupiscência, nosso pecado, ele faz assim. Ele, ó. Manda beijinho em tudo, aí tu vai. Quando tu vê, tu... Pegou? Então não seja sequestrado. Eu quero que você saia daqui para você começar a ter mais consciência. Trabalhar mais o seu cérebro. Novos caminhos. Através do seu pensar. Sabia que quem pensa diferente há uma modificação? Isso tem um negócio na neurociência chamado neuroplasticidade. Neuroplasticidade. O seu cérebro se modifica quando você muda as formas que você pensa. Tem noção do que é isso? Deus é o fera, meu irmão. Tá achando que ele é o quê? Ele é o neurocientista dos neurocientistas. Foi ele que criou o cérebro e falou assim, quando eles começarem a descobrir isso aqui, eles vão ver. Como eu sou perfeito. Pegou aí? Pelo amor de Deus, novos caminhos para tua mente. Pensamentos, raciocínios limpos. Mente sã, fresca, sadia, olhando o outro com valor, se olhando com valor, está na hora de você mudar isso a teu respeito, essa visão desgraçada que o Adão te deu, que você está na imagem do... Pega lá, 1 Coríntios 15, 44, 45, 46, 47, está todo nesses 3, 4, não, todos eles dizem isso, que nós não podemos mais carregar a imagem do homem caído, mas a imagem do Cristo. Chega de uma imagem caída, uma imagem corrompida. Não, pastor, eu sou escravo. Beleza, irmão, mas o que a tua fé alcança? É o que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 1. Depois ele começa no 6, 7 e 8, explicar essa libertação. Ele vai dizer tudo por fé. O que você crê, eu não estou atrás do que você acha, do que você pensa. A vaidade do teu pensamento não te levou a canto algum antes de Cristo e nem depois dele. Eu quero saber o que você é capaz de crer em Jesus. A forma como você é capaz de se lançar na fé nele.